Bem-vindos todos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Desta vez estamos a gravar 2 episódios no mesmo dia, por isso se calhar não temos assim muito para partilhar dos dias que passaram, porque passaram apenas algumas horas e a única coisa que temos a fazer foi almoçar, basicamente. Por isso não sei se há alguma coisa que ficou por dizer no episódio passado, destes últimos dias. Estás-te a preparar para ir para a Missão País, para montar Gil, estamos a preparar-nos para começar a Quaresma. Mas, calhar, depois no próximo episódio ficamos com mais gossips clericais, não é? Como as pessoas gostam de dizer. Sim, já este sábado que vou para a Missão País, tenho lá de estar às 10 da manhã. No dia em que estamos a gravar, quando isto sair já este sábado passado, portanto já foi. Já estás lá em montar Gil e tudo a correr bem. Se Deus quiser, que estamos sempre nas mãos dele. E sim, portanto, há de começar a missão às 10 da manhã, pelo que se calhar vou ter de sair daqui, ou terei de ter, como é que é? Bem, não vou tentar, que ainda por cima fui ao dentista e ainda está a passar um bocadinho a anestesia. Portanto, mas sim, portanto, tenho que sair daqui cedinho, ainda são 2 horas e qualquer coisa de viagem. Né? É para não teres a tentação de sair de lá e ficares lá mesmo a semana toda. Muito bem, mas olha, uma das coisas que nós fizemos na última sessão do ABC foi um bocadinho a avaliação e, além da avaliação, uma sugestão de alguns temas para depois pegarmos nos ABCs. Como nós não temos assim muita disponibilidade para fazer todos os ABCs de uma vez, então, se quiser, acho que se inspiraste em algumas perguntas, em alguns temas que vieram nessas sugestões dos participantes. E trouxeste aqui, assim, pelo menos naquilo que também tem sido o teu trabalho, o teu estudo, aquilo que são as tuas ocupações, assim, basicamente dois grandes temas. Nós temos falado de uma forma mais concreta, mas hoje, se calhar, de uma forma mais teológica, ou mais genérica, olhar para os dogmas da Igreja. O que é isto? E porque é que seduz tantas pessoas saberem o que é dogma na Igreja e como é que a gente sabe o que é que isso significa e como é que nós aderimos com a nossa inteligência, com a nossa vontade, como para esta verdade, não é, da nossa fé. E depois uma perspectiva da missa. Nós no episódio passado até aflorámos um bocadinho também sobre o domingo, Congresso. Não é? O domingo, sim. E da missa do episódio passado, portanto há 2 episódios atrás. Sim. Portanto, não foi o passado, foi a última vez que gravámos. Sim. Mas olhar para a missa e olhar para algumas atitudes, se quisermos, que podemos desenvolver, guardar, não é? Não perder na celebração da missa. E é mais ou menos isto, não é? Depois vamos ver onde é que e apresentar um livro também, como fazemos todos os meses, não é? Fazemos a apresentação de um livro. Nós neste momento os livros que temos aqui disponíveis são todos da editora Princípia ou Lucerna. Já estamos a falar também com outras editoras de livros católicos para poderem pôr aqui os seus livros também e poderem usar este espaço também como sua livraria. Por isso, quando vierem os outros livros, também com certeza que havemos de fazer também a apresentação assim, de um ao outro que nos chame mais a atenção e que tenha a ver com o momento que estamos a viver. Então, Padre Mendo, explica-me lá o que é que são os dogmas. Como é que a gente pode olhar para os dogmas, não é, nesta dimensão teológica e da revelação de Deus? Se calhar ainda antes de entrar propriamente no tema... Só dizer mais ou menos como é que surgiu este tema, porque eu até achei mais ou menos curioso, porque sei lá, quando eu estava a crescer, quando eu era miúdo, isto não era assim um tema que propriamente me viesse, assim, lembrar os dogmas da Igreja, o que é que isso aí diz, não era assim propriamente uma coisa que me puxasse muito, mas é um facto, é que desde que eu cheguei cá a Cascais, portanto já há 3 anos, este tema já surgiu 1, 2, 3, 4 vezes. E muitas vezes os miúdos que estão até em idade ainda pré-universitária, assim, quem está aqui no GIP, assim, traz este tema à baila. Sempre que há assim dúvidas ou perguntas que perguntam assim coisas, precisamos de acreditar em todos os dogmas da Igreja, precisamos não sei o quê. E eu pensei, primeiro, de certeza que eles não sabem quais é que são os dogmas da Igreja, devem ter a cabeça confundir o que é dogma, o que é que não é dogma. Mas achei interessante, porque lá está, era uma coisa que pelo menos a mim nunca suscitou assim tanto interesse, mas claro que são coisas importantes que já, como vamos ver daqui a pouco, são essenciais para percebermos bem a fé, não é? E são as regras do jogo para isto correr bem, também a Igreja e tudo mais. Mas achei só curioso o facto deste interesse por ter essas partes firmes, não é? Ainda que eu acho que quando alguém mostra o interesse neste tema,
deve estar a puxar o interesse por qualquer coisa que não percebe bem o que é, não é? Ou seja, não é propriamente por aquilo que é o dogma, como vamos ver agora, mas se calhar acham que é mais pelas verdades difíceis da igreja. Acho que é mais isso que eles estão a pensar quando falam de dogmas. Sim. Mas, então, se calhar pensámos então em falar um bocadinho sobre isso, porque já que também foi um dos temas que falámos no JIP, agora na catequese passada, ou há 2 catequeses atrás. Aliás, quando isto sair, há de ter sido há 3 catequeses atrás. Sim, também falámos na catequese dos adultos, também há umas sessões atrás. Sim, também surgiu. Mas, então o que é que são dogmas? E é uma coisa bastante simples, não é assim, não é preciso assim um grande aprofundamento para lá chegar. Mas os dogmas da igreja são o quê? São declarações oficiais. Sim. Daquilo que se consideram verdades de fé absolutas e essenciais para a fé católica. São verdades de fé consideradas infalíveis e que são proclamadas assim oficialmente ou por um Papa ou pelo Concílio Ecuménico em comunhão com o Papa, e a função dos dogmas é orientar os católicos para compreendermos questões teológicas e doutrinárias. Só uma pergunta que às vezes dizer assim desta maneira, para quem está de fora, pode parecer, então calma aí, que é, então a Igreja nas suas instituições vai dizendo coisas novas sobre a fé, não é? E vai inventando ou vai criando dogmas novos para nós termos mais coisas em que acreditar. É essa a lógica? Não, claro que não. Portanto, um dogma é qualquer coisa que nos foi transmitido por Jesus Cristo. Aqui num manual de dogmática até diz assim que existem 2 elementos que se distinguem no conceito de dogma. Por um lado, aquilo que é a imediata revelação divina de um dogma em particular. Ou seja, como é o caso assim de qualquer coisa que vem assim claramente na Sagrada Escritura, que nos foi revelado, olha, isto é assim, não é Jesus Cristo, é Deus, não é? Ele é o Filho do Homem, ele é, de facto, o Filho de Deus que veio ao mundo. Ou então, há uma promulgação de um dogma pela autoridade da Igreja, o Papa e o Concílio Ecuménico, que o define como tal. Não é uma coisa nova que se inventou, mas que foi uma coisa que, lá está, depois de aprofundar e tudo que vemos, foi algo que de facto vinha da revelação divina e que então define-se como tal para pôr assim uma espécie de fundamento no edifício da fé, né, que isto são muitas coisas em conjunto. É como se fossem os fundamentos do edifício para depois ele poder crescer e ir subindo. Na prática é mais reconhecer como dogma aquilo que é uma verdade de fé já experimentada e participada e não é, e conhecida pela Igreja, não é? pelo comum da Igreja. Sim. E portanto há apenas esse grau de certeza universal e se quisermos, para sempre, não é? É dar como um dado, ou seja, isto aqui é um dado em que não há volta a dar. Portanto, foi Jesus que o revelou, portanto, não vale a pena uma pessoa questionar-se: será que isto é assim? Será que não é? Será que de facto Jesus era Deus? Não, ele era e sabemos-lo por fé. Portanto, também é uma questão de fé uma pessoa depois aceitar isso como tal e não pôr propriamente em causa. Isto não significa que não se possa aprofundar e querer saber mais do tudo que é na fé é que racional, não é? Por isso podemos usar a inteligência para procurar compreender até um certo ponto, não é? E muitas vezes é desafiante. E é desafiante também nós depois pensarmos, ok, então se isso é um dado de fé, como é que isto aqui se compagina com aquela outra coisa? E é bom irmos aprofundando em tudo. Mas são estas estacas que são colocadas, ou este fundamento, para que depois possamos fazer teologia ou falar das coisas dentro da igreja também com alguma serenidade. Mas olha, temos aqui este dado novo. Agora de repente subimos um degrau e conseguimos ver as coisas com um bocadinho mais de clareza. Dado isso, como é que vamos compaginar com o resto? Quando é que podemos então avançar um pouco mais? Porque na verdade há coisas que nós podemos ir conhecendo melhor através do estudo, através da teologia, não contradizendo aquilo que vinha de trás ou outros dogmas que também nos são dados, que isso é impossível. Portanto, se é um dogma, é uma coisa que não vai ser contradita por ninguém em nenhuma outra situação, porque foi assim infalivelmente assim definido. Mas pronto, é um novo dado que é dado para também podermos crescer na fé e caminhar para Jesus. E pronto. Qual é que é a importância dos dogmas? A importância é isso mesmo, é que são estes alicerces e que dão uma certa direção e unidade à igreja inteira, porque pode haver muitas opiniões, pode haver muitas interpretações e ao haver
assim um conjunto de verdades que sabemos, olha, isto são as regras do jogo, é aqui onde nos movemos, isto são os dados, agora tentem construir da melhor forma e da forma mais coerente aquilo que significa aquilo que Jesus nos revelou. Então, isso é importante por isso mesmo. Dá estabilidade à igreja por um lado, dá certeza no caminho por outro, e pronto, e daí é que são importantes. E daí serem então também uma base para depois, daí para a frente, nós podermos então caminhar no caminho de Jesus. Sim, além destes dogmas que são universais, há também um conjunto de verdades da fé. Estava a lembrar agora, e estava a ver aqui no telemóvel, quando nós, tu ainda não fizeste isto, acho eu, mas quando nós assumimos o munus de pároco de uma paróquia, nós professamos a fé naquele dia. Depois da homilia, é apenas o novo pároco que diz em alta voz aquilo que é o credo da igreja, por isso reza o símbolo dos apóstolos, ou o credo niceno ou constantinopolitano, e depois no final vira a página e continua, e tem este enquadramento, além dos dogmas, tem também aquilo que nos é apresentado como claro e definitivo para ser aderido pela fé. Então o padre diz, isto aqui é a versão, acho eu, não sei se é brasileira ou não, mas pronto, mas é do Missal Romano. Confirmo fé, também creio tudo o que na palavra de Deus escrita ou transmitida se contém e que é proposto como divinamente revelada e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto a minha adesão com religioso assentimento da vontade e inteligência às doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pela Conferência Episcopal, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Por isso há aqui um conjunto também de fés e de afirmações de toda a Igreja que tem depois também como resposta dos fiéis um assentimento da nossa inteligência, da nossa vontade. Sim, porque de facto, ainda que coisas não sejam propriamente um dogma, há coisas que nós sabemos que é da verdade da Igreja, que é de fé católica. É uma verdade infalível e não passageira. Sim, portanto, ainda que não tenha sido dito assim como tal, existem outras coisas. Por exemplo, na internet nós, também para preparar a catequese do GIP e tudo, encontramos assim uma lista de um padre que se deu ao trabalho de pôr em conjunto todos os dogmas declarados infalíveis pela Igreja Católica. E encontrou uma lista de 255 declarações infalíveis, isto indo pegando aos concílios, às declarações dos papas que têm esse caráter de infalibilidade quando feitos em certas condições, e então encontrou estas 255. E depois tinha outras 102 verdades certas que ainda não foram definidas pelo magistério. Exatamente, ou seja, que não houve assim, ainda que toda a gente tenha como verdade a fé católica, nunca houve essa necessidade de proclamar, olha, isto aqui é um dogma da Igreja, portanto tomem atenção que isto aqui é um dado de facto. Eu gosto particularmente, posso dizer a primeira? Sim. Eu gosto particularmente da primeira, que é o que é infalível para a nossa fé. Ou seja, o que é então, isto é um dogma. Um dogma da nossa fé é que a gente não precisa da fé para nada para conhecer Deus. Deus, nosso Senhor e Criador, pode ser conhecido com certeza à luz da razão natural a partir das coisas criadas. Sim. É uma coisa impressionante. Não é? É dogma de fé que a gente pode conhecer Deus sem fé. Sim, a partir das criaturas. Lindo. Sabes onde é que isso veio? Não. É o Concílio Vaticano I. Acho que foi uma das coisas que declarou foi isso, que à luz da razão natural pode-se conhecer a Deus. Aliás, já falámos disso aqui, tanto na fé, no episódio da Ciência e Fé, e outros episódios também que falámos destas Mas depois questões. vem logo a segunda a dizer, não é? Que a existência de Deus não pode ser, não é um mero objeto do conhecimento natural, da natural relacional das coisas, não é? Sim. Mas é também um objeto da fé sobrenatural, ou seja, não é apenas conhecido pelas ciências naturais ou pela razão natural, mas é também conhecido pela fé sobrenatural como dom de Deus. E aliás, é que também no Concílio do Vaticano I também diz depois que claro que pode haver muitas coisas que obscurecem a razão e que impedem que a pessoa por si só... Claro. Mas o que está a dizer é que pela razão natural isso é possível. É possível, sim. É possível, não é olha, não consigo descobrir a Deus. Não, se uma pessoa estiver sem impedimentos e consiga
propriamente por ele ir à procura, então é possível. Pela razão natural não precisa da fé sobrenatural. Sim, e depois outras coisas que não vamos dizer os 255 dogmas. Mas quais é que chama mais a atenção? Só há um Deus, pronto, olha isso. É verdade. E que esse Deus é eterno. Por acaso não sabia que isso é tinha sido imutável, declarado. é benigno. Um só Deus. Claro, então o concílio quando dizemos o credo está lá, não é? Isso também é um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Portanto, the one God, pois. E pronto, portanto, mas são coisas que nós já sabemos como adquiridos que são, não sei, que são verdades de fé. Agora, olhando assim para isto, nada disto aqui soa propriamente assim uma coisa estranha falar lá destes dogmas. Isto é que eu dizia, quando as pessoas falam propriamente assim dos dogmas, eu acho que estão mais a falar das verdades difíceis da fé, mas não propriamente assim de coisas que foram dogmaticamente ditas, à exceção se calhar de uma outra coisa que pode ser um pouco mais difícil de entender. Alguns dogmas marianos, por exemplo, mas que também não vamos entrar assim propriamente. Mas, por exemplo, um exemplo de uma coisa que não foi infalivelmente decretado nem por um concílio nem por um papa. Deixa eu dizer só as últimas. Então diga lá os últimos antes. A última, se dissemos a primeira, a última é: Cristo, na sua segunda vinda, vai julgar todos os homens, toda a humanidade. É como dizemos também no credo, não é? Não vai vir para julgar os vivos mortos e o reino não terá fim. Sim. E depois o 254 é: todos os mortos vão ressuscitar, não é? Sim, no último dia. No último dia com os seus corpos. Também já falámos sobre isto, não é? Falámos na sua carne. Sim. E depois ias a dizer das outras 102 verdades que ainda não foram... Sim, portanto, há coisas que também temos como certas, ainda que não sejam propriamente assim dogmas propriamente ditos, não é? Que são verdades certas. Isto porquê? Porque também, antigamente, hoje em dia acho que já não se faz tanto assim, mas quando havia assim verdades de fé, também havia uma classificação consoante, era um dogma, ou seja, que houve um papa ou houve um concílio que decretou isto, e portanto é um dado de fé, pronto. Ou se era este caso assim de verdades certas, quer dizer, uma sentença certa, não é? Ou uma opinião comum, portanto uma coisa que as pessoas diziam comumente, mas que não era propriamente assim uma coisa propriamente assim proclamada. Outras coisas opináveis, porque também existem coisas opináveis dentro daquilo que é a fé da Igreja, e esses manuais de dogmática ajudavam a ver, olha, em que águas é que nos estamos a colocar, não é? De acordo com os doutores da Igreja, de acordo com a teologia e a história da teologia, de acordo também com aquilo que é o estudo. Estamos a falar de coisas que têm mais ou menos base na revelação, portanto, e ainda que não seja propriamente o dogma assim, pode ter mais força o argumento, não é? E daí isto serem sentenças certas. Por exemplo, aí das sentenças certas, o que é que lhe chama a atenção, olhando assim de repente? Eu olhei logo para as últimas, não é? Quer dizer, que o mundo presente vai ser destruído no último dia, e o mundo presente vai ser restaurado, vai ser salvo, não é? No último dia. Isso, são duas verdades contemporâneas, se quiser. Mas sim, mas a dizer que a revelação geral, não é? A revelação universal terminou com Cristo, no tempo de Cristo e com a vida dos apóstolos, por isso já não há mais nada a ser revelado de parte de Deus. Claro que há muito a ser conhecido dessa revelação, a ser explicitado e concretizado essa revelação, mas a revelação de Deus já se deu a conhecer totalmente em Jesus. E pronto, são coisas muito variadas, não é? Por isso que a ver se, por exemplo, uma verdade que está aqui também não dogmática, que, por exemplo, a alma de Cristo era sujeita a emoções, não é? Emoções sensitivas. Aqui, se for aqui a ver no ponto 30. Sim. Sim. É curioso que já são coisas mais cristológicas. Porque Cristo tinha também uma alma humana, não é? Tinha um espírito, era todo ele era homem, como todo ele era Deus, e por isso tinha tudo aquilo que era próprio do homem. E pronto, e são assim coisas engraçadas também de pensar, não é? Ou até de meditar. Olha, Cristo também tinha emoções como nós, não é? Vamos pensar assim, olha, como é que será que ele se sentiu no Horto das Oliveiras, não é? Quando estava a rezar, a saber o que é que iria acontecer nos dias a seguir, no dia a seguir neste caso, não é? E nos dias depois quando ressuscitava também. Mas pronto, mas são o fundamento, não é? Portanto, estamos a construir a casa, limpamos assim o terreno e vamos pôr os fundamentos. Isso são os dogmas que nos ajudam depois a caminhar no caminho certo, não é? Edificar para cima e aproximar-nos mais de Deus
não com uma torre de Babel de quem quer ser maior do que ele, mas com uma torre humilde de quem sabe, olha, isto foi dado por Deus, portanto, se foi dado por Deus, é um bom fundamento para irmos crescendo nesse sentido. Muito bem. Isto, a gente não sabia que acreditava em tantas coisas. Mas vai ler e vai ver que afinal Sim, já sabia tudo. Não, não, faz lembrar, eu gosto muito da passagem quando da morte de Lázaro, e há o diálogo de Maria com Jesus, e Jesus pergunta se Maria acredita mesmo que o seu irmão há de ressuscitar, não é? No último dia, e Maria vai dizendo que sim, depois Jesus continua também a fazer mais um conjunto de perguntas, não é? E ela responde: eu acredito em ti, ponto. Eu acredito que tu és Jesus, o Messias. E acho que é também uma boa síntese, né, da nossa fé, é acreditar em Jesus, ponto. Né? Acreditar nele, acreditar em tudo aquilo que ele nos ensina, nos deixa, acreditar na sua vida, na sua palavra, né? na sua existência no meio de nós, pronto, e tudo decorre daqui. Acredita em Jesus, ponto. É mais fácil assim. Sim. Muito bem, então já tivemos aqui a olhar para os dogmas e a sua importância na vida da Igreja, e se calhar as perguntas que as pessoas fazem, se calhar fazem do género: calma aí que eu não percebo, calma aí que eu ponho isto em causa, calma aí que eu se calhar não como não dá para perceber, não consigo acreditar, então se calhar não sou cristão porque não acredito aqui numas coisas fundamentais, mas é importante de dizer o contexto, não é, dos dogmas, para não termos medo de aderir. Acho que já contei, não sei se foi online, se foi aqui no podcast, se foi na conversa assim particular. No dia ouvir uma homilia do padre João Seabra, ele a contar assim, uma história que contava na igreja de Santos, né, de Santos o Velho. Estava lá um trambolho qualquer, ele estava em obras na paróquia, e estava um trambolho, então ele perguntou o que era aquilo e ninguém soube responder. Então ele disse: olha, se ninguém sabe o que é que isto é melhor não tirar. Porque se olhar, se eu tiro esta coisa, depois há outra coisa que depois começa a cair, que depois faz o outro que faz cair, e depois o outro faz cair, depois o outro faz cair, e depois ele a contar na estrutura da fé da Igreja. Às vezes é assim, posso não compreender tudo, não é? Posso não compreender cada um, mas começa a retirar as coisas, e se calhar em pouco tempo a nossa fé desaba. E depois ele dava o exemplo, não sei até que ponto é que é verdadeiro ou não, mas a dizer que a Conferência Episcopal lá dos Bispos da Holanda, não sei se é uma conferência sozinho ou não, mas fez uma declaração a dizer que não havia anjos, não é? E depois, passado 10 anos, já estava a fazer uma declaração a dizer que Cristo também não estava presente na Eucaristia. Isso era o catecismo holandês. O catecismo holandês. Por isso é um bocadinho, é bom, mesmo que a gente não compreenda totalmente os dogmas, aquilo que nos é proposto como verdade de fé, sabe? Que a gente não tenha medo de consentir com a nossa vontade, não é? com a nossa razão. E pronto, e depois se quisermos aprofundar, que aprofundemos, mas saibamos que é certo e que nos é revelado por Deus, mesmo que em muitas coisas seja um mistério. Mas quanto mais compreendermos, quanto mais verdades da fé nós compreendemos, melhor podemos intuir e não ter medo de acreditar noutras que se calhar são mais difíceis de acreditar. Sim, e assim os mais difíceis, olha, acho que nós já tratámos no outro episódio, que eram aqueles, quando falámos dos 4 dogmas marianos, lembra-se? Sim. E acho que temos um episódio gravado sobre isso. Sim, deve ter sido perto do tempo da Imaculada Conceição. Falámos da Conceição, falámos da Assunção, falámos da Virgindade, não é? Sim. E falámos da Virgindade, não é? Perene, e falámos da Maternidade Divina, talvez. Sim, falámos desses. São os 4, não é? Esses, se calhar, podem ser os mais complicados de, assim, claro que isto aqui depois é um dado de fé, portanto. Sim. É uma coisa que recebemos pela fé, portanto não é propriamente apenas uma questão racional de nós aceitarmos a fé toda, mas é dizer: eu acredito que sim. Olha, que sim, depois basta acreditar em Jesus para ser mais fácil de acreditar nestes dogmas também em relação à vida de Nossa Senhora. Sim, olhamos para a vida de Jesus, já foi tão extraordinária que, pronto, que é o que é, e acreditando nisso, não é? Sim. Mas bem, então o segundo ponto, também tem muito de dogmático em algumas coisas. Então na missa, quais é que são assim as atitudes, se quisermos, que podemos viver, né? Podemos guardar na celebração da missa? Então, este tema veio também porquê? Porque, olha, no dia em que estamos a gravar o podcast, logo à noite tenho de dar uma pequena conferência sobre precisamente este tema, sobre a missa e de como é que podemos viver a missa. E pediram-me que falasse também dos 4 fins da missa. Então, o que é isso, os 4 fins da missa que estamos aqui a falar? Então,
pronto, isto vem assim numa linguagem clássica do Catecismo de São Pio X, portanto isto está no final do século XIX, em que era assim por pergunta e resposta, como temos o nosso UCAT e o compêndio da igreja, do Catecismo também é assim dessa forma, e que havia uma pergunta que dizia assim: para que fins se oferece o santo sacrifício da missa? E depois a resposta dizia assim em 4 pontos. 1. Para honrar a Deus como convém. Sob este ponto de vista, o sacrifício é latrêutico. Latrêutico. Sim. Mas tens que me explicar o que é latrêutico. Sim, de adoração. 2. Para lhe dar graças pelos seus benefícios. E sob este ponto de vista, o sacrifício é eucarístico. Deixa-me explicar o que é eucarístico. Já sabe, Eucaristia, ação de graças, não é? Também. 3. Para aplacá-lo, dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados, para sufragar as almas do purgatório, e sob este ponto de vista, o sacrifício é propiciatório. Explica-me lá propiciatório. Então, propiciatório é como se fosse de expiação ou satisfação. Ou seja, quando estamos a usar pelos defuntos, por exemplo, não é? Que nos picam para o céu, é um sacrifício propiciatório. Bem, não vou inventar mais porque já pareci ignorante só por tentar agora responder. Mas depois ainda tens outras palavras mais difíceis a seguir. E para alcançar isto é o 4, né? Para alcançar todas as graças que nos são necessárias, sob este ponto de vista, o sacrifício é impetratório. Impetratório, como explica-me lá? É pedir, no fundo, não é? Sim. Estamos a pedir qualquer coisa, uma graça especial. Então é latrêutico, eucarístico, propiciatório e impetratório. Qualquer miúdo de 7 anos tinha que saber isto. Então, mas para facilitar, e se calhar, como risco todas as coisas, quando simplificamos a linguagem, pode-se perder qualquer coisa, mas aquilo que eu vou dizer logo à noite, se Deus quiser, é assim numa espécie de acrónimo fácil de decorar. Podemos dizer que o que nós vamos fazer à missa, não é? Fins é o quê? Fins é qual é que é a finalidade? O que é que nós estamos a ir fazer à missa, não é? Ou à missa porquê? Olha, por causa disto. Vais rezar com estes sentidos todos. Vais adorar a Deus, não é? Vais pedir perdão pelos teus pecados e os pecados dos outros, não é? O sacrifício propiciatório, como estávamos a dizer, pela satisfação dos pecados. E agradecer as coisas. Portanto, são os fins. O que é que vamos lá fazer? Finalidade, não é? Mas estava a dizer, para simplificar, pode ser, olha, vamos fazer como o Papa. PAPA, é o quê? P de petição, vamos pedir coisas, o sentido impetratório de nós pedirmos coisas, não é, Deus? Vou pôr aqui os nomes de coisas para quem estiver a ver, só para ficar com os... Espero que não esteja a dizer asneira, porque isto não tive assim tanto tempo a preparar. Então vai, eu ponho aqui no telemóvel e já vejo. Depois, o primeiro A de agradecimento, da ação de graças. Que é o eucarístico, não é? O eucarístico, sim. Depois P de perdão, mais no sentido de satisfação. Portanto, não é propriamente o perdão em si, mas é o satisfazer. Portanto, este sentido propiciatório. E depois o último A, também no sentido de adoração. Se calhar podia ser logo o primeiro. Latrêutico, não é? Latrêutico, sim. Portanto, vamos fazer como ao Papa, quando vamos à missa. Portanto, vamos pedir, agradecer, P de pedir perdão e adorar. Vamos fazer estas 4 coisas. E se formos a ver, na própria estrutura da missa, já vemos isso a acontecer. Por exemplo, quando é que vamos adorar? Olha, quando começamos logo a missa, fazemos o Glória, não é? Portanto, acabamos por dizer o Glória, estamos a adorar a Deus como Ele é, como Ele nos pede que nós adoremos, que é celebrando a missa. Foi isso que Jesus pediu quando disse: fazer isto em memória de mim. Então, se estamos a fazê-lo, estamos a adorar a Deus da forma que o próprio Deus quer. O santo, também estamos a adorar a Deus como o santo, dizendo aquelas palavras da Sagrada Escritura no momento certo. E pronto, e estamos a adorar, não é? Nesses momentos concretos da missa. Onde é que vemos assim mais concretamente o agradecimento? Bem, vemos no prefácio, normalmente, não é? É verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação. Estamos a reconhecer, por um lado, está este dever de adorar a Deus, mas depois vamos recontando a história da salvação toda e, de certo modo, podemos ver aí também um certo agradecimento por tudo. E também no início da oração eucarística também acabamos por também, de certo modo, agradecer os dons que nos dá. E bem, depois, petição. Quando é que nós pedimos? Temos um momento bastante
objetivo e concreto, que até somos nós às vezes que o fazemos, que é a oração dos fiéis, em que são escritas propriamente pelos fiéis, não é? Que, sobretudo em casamentos, em batismos, há quem escreva próprios, e mesmo durante a semana não há nada que impeça de acrescentar petições assim, na oração dos fiéis. Ou então, por exemplo, na oração coleta, aquela primeira oração depois do Glória, de certo modo, se formos a reparar na estrutura, é já um pedido. Não é? Sim, é uma coletânea de pedidos, é colecionar todos os pedidos de cada um para todos dizermos a uma só voz o mesmo pedido. Sim. Além disso, mesmo na oração eucarística continuamos a pedir, temos uma parte em que pedimos pelos vivos e que, por exemplo, na oração eucarística 1 até tem um espaço para nomear assim, algumas pessoas por quem nós pedimos. Temos a parte em que rezamos pelo Papa, pela Igreja. São vivos. Também são vivos. E depois temos a parte que rezamos pelos mortos, e normalmente depois da consagração já, isto na primeira oração eucarística, nas outras é tudo depois da oração eucarística. E bem, aí pedimos. E perdão à expiação, claro que a primeira coisa que fazemos é no Kyrie, também quando pedimos perdão ao Senhor, o Senhor tem piedade de nós. E também podemos, de certo modo, dizer, porque estas coisas nunca estão propriamente estanques, não é? Portanto, quando nós estamos a agradecer ou quando estamos a adorar, o agradecer é já uma forma de adoração, estamos a reconhecer a Deus como tal. E a adoração, de certo modo, também é um estar agradecido por tudo aquilo que Deus nos fez e é. E mesmo antes da comunhão, o ato da paz, ou o gesto da paz e as palavras que nós dizemos antes da comunhão, também têm um sentido de pedir perdão, não é? De reconciliarmos com os irmãos antes de nos aproximarmos de Deus. Não é expresso, mas o tom é aquilo que Nosso Senhor ensinou, não é? Antes de fazeres lá o teu sacrifício, vai primeiro reconciliar-te, não é, com o teu irmão e depois vem e oferece o sacrifício a Deus. Sim. Seja, há ali um sentido de reconciliação que exige o perdão. E além disso, a própria intenção de missa, não é, que nós pedimos a rezar, a oferecer a Santa Missa, o sacrifício da missa por alguém, já também tem esse sentido de expiação, que estamos a pedir por aquela alma em particular, para que então vá para o céu. E se por acaso já lá está, depois Nosso Senhor também pega nas graças e aplica para aquilo que for necessário, não é? Mas pronto, também tem esse sentido. Portanto, é o Papa, não é? Portanto, pedir, adorar, pedir perdão, agradecer, assim, os 4 fins da missa. E que é engraçado que houve um artigo que vi também deste Michael Foley que fazia uma certa analogia com estes 4 fins da missa com aquilo que acontece quando somos crianças. O que acontece quando somos crianças? Não somos sei, pequeninos. já me esqueci. Já foi há 40 anos, né? Já foi há muito tempo. Mas eu ainda me lembro, e daquilo que eu me lembro, os nossos pais diziam para nós: então como é que se diz? Se faz favor. É verdade. Então, e o que é que dizes? Obrigado, não é? Vá, dá lá um beijinho à mãe. Dá lá um beijinho à mãe que, antes de ir embora, não é? Sim, também são atos pequeninos que nós vamos fazendo, em que acabam por manifestar também estas 4 atitudes básicas, não é? Sim. O culto propriamente a Deus não, porque nós não temos os nossos pais como deuses, não é? Portanto, isso aí é uma coisa muito própria de Deus, em que os nossos pais também nos ensinam a adorar. Mas os pais ensinam-nos muito pelo exemplo. Sim, mas ainda que não seja o culto a Deus, também o beijinho à mãe e o beijinho ao pai é uma certa forma de reverência ou de amor que se exprime e que depois o culto a Deus, ainda à missa, exprime essa coisa da idolatria. Mas sim, portanto são atitudes básicas que este autor Michael Foley punha, que nós aprendemos em pequenino. E claro, o pede desculpa, e a pessoa pede desculpa, não é? E que diz que, claro, que a criança inicialmente tem de ser forçada, ou tem dos pais ensiná-la a fazer, não consegue por si. Mas que o objetivo é, claro, que depois, quando for autónoma, ou quando for maior, já seja capaz de dizer, assim, informar no seu coração estas atitudes eucarísticas, se quiserem, estas atitudes próprias de quem participa na Eucaristia. E ensina-se melhor se pusermos em prática. Eu lembro de uma família porque tinha 2 filhos pequenininhos e eles não sabiam o que era o por favor. Quando eram pequenininhos não sabiam o que era aquilo. Quando pediam qualquer coisa, se faz favor. E eles ficavam sempre a olhar, mas faz favor é o quê? É pão? É manteiga? É um gelado? É sopa? O que é se faz favor? E porquê? Porque os pais não diziam se faz favor. Os pais, nós adultos, nós usamos um tom de voz, usamos um tipo de verbo, não é? Que já é delicado, ou seja, já dá essa delicadeza, esse respeito, mas claramente usamos o se faz favor ou por favor.
Então eles não sabem. Ao contrário do obrigado, que a gente diz por tudo e por nada, está sempre a dizer obrigado, 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 e eles percebem não só o som, mas percebem qual é que é o contexto em que se diz. Às vezes o se faz favor era mais difícil porque os pais não usavam essa expressão. Dizia, podes-me passar a água. Pronto, isso naturalmente já é não com este tom de voz, mas com um tom de voz diferente, já se põe numa atitude de pedir, não é? Mas então eu reparei e disse, olha, vocês têm que começar a usar o se faz favor por tudo e por nada, que é para eles saberem. Vocês já usam o obrigado, agora se faz favor. Os beijinhos também, convém dizer, que é para dar um beijinho à avó, um beijinho ao avô, um beijinho ao tio, à tia, à prima, e pronto, mas também só aprendem a dar se nós próprios também dermos, senão também vai ser muito mais difícil para eles fazerem. E a missa é a mesma coisa, eles aprendem a vir à missa participando de nós na missa, ajoelhando, fazendo silêncio, rezando, sentando no sítio certo, estando atentos, conversando sobre a missa quando sairmos, ou seja, eles vão aprendendo porque nos vêm a fazer e não porque nos ouvem a dizer como é que é. Sim. Depois é engraçado, neste artigo que eu estava a citar, que está no site do Padre Paulo Ricardo, parece depois também uma certa ligação com aqueles sentimentos que nos vêm à alma e de como estas 4 atitudes vêm, de certo modo, corresponder com essas necessidades naturais que temos, ainda que a missa seja uma coisa sobrenatural, não é? Mas sempre temos em nós desejo, não é? E então também essa atitude de nós também rezarmos e pedirmos faz parte também de cumprir esse desejo. Temos medo e tristeza e pedir desculpas a Deus, não é? Portanto, esta parte da satisfação também vem corresponder a isso. Temos alegria também, portanto, olha, culto, adoração, ação de graças, portanto vem fazer assim uma analogia com coisas próprias daquilo que é a nossa vida. Mas agora falando em termos concretos, o que é que isto nos pode ajudar a nós quando vamos à missa? Bem, olha, às vezes não temos, o que é que eu vou fazer à missa? Não podemos pensar, estou com a cabeça em branco, não é? Bom, como fazemos um bocadinho com o exame de consciência, pensar, então vamos lá pensar o que é que eu tenho a agradecer a Deus esta semana. Bom, podemos pôr diante de Deus as coisas que queremos agradecer, não é? Quando vamos à missa. E antes da missa, nos momentos em silêncio, dizer, olha, Senhor, quero-te agradecer por isto, isto e isto. O que é que eu quero pedir perdão ou o que é que eu quero reparar, não é? E que posso não ter eu feito nada de mal, mas olha, quero pedir também, quero espiar por esta pessoa, aquela ou aquela pessoa que já morreu. O que é que eu quero pedir em concreto para alguém que está doente, que seja, ou simplesmente estar ali em adoração. Uma pessoa ajoelhar-se e dizer, Senhor, quero amar-te, quero que seja a primeira coisa da minha vida e por isso estou aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Pronto, portanto, é irmos vivendo isto, às vezes até com, sei lá, temos lá um bloquinho de notas em que escrevemos pequenos apontamentos para depois levar e dizer ao Senhor no início da missa. Mas não sei, portanto, são pequenas ajudas que nos ajudam também a fazer sentido da missa e a perceber a sua importância grande, não é? Que é a oração por excelência e a oração que também se acaba por revelar nestes 4 fins que hoje falámos um pouco. Muito bem. Não sei se ainda queres explicitar melhor assim, alguma dimensão positiva destes fins, ou se não, também estava aqui a ver nos teus apontamentos, há assim algumas também perturbações, não é? Que às vezes não nos impedem, mas fazem um certo obstáculo a que a gente possa viver bem a missa com essas 4 atitudes, com essas 4 finalidades. Então, o que é que queres? Força. Não, era ver quais é que são então estas 4 perturbações do espírito, não é? Se os bons atos de adoração, ação de graças, petição e contrição aperfeiçoam os nossos instintos básicos, não é? De alegria, de desejo, de medo ou de tristeza, então quer dizer que às vezes há atos menos bons que podem prejudicar essa atitude. Não é? Tu é que estiveste aqui a ler isto, mas pronto, ver até que ponto é que nós é que o desejo de uma coisa boa, às vezes nós não queremos esse desejo de uma coisa boa. Queremos um desejo de uma coisa menos boa, de uma coisa superficial, de uma coisa que às vezes até nem sequer é boa. E por isso, às vezes, em vez de rezarmos a Deus, não é? Parece que estamos a rezar a nós próprios ou ao nosso Deus eu, não é? E em vez de elevar esse nosso desejo ao desejo de Deus,
estamos a olhar só para nós. Sim, portanto, tudo aquilo que são coisas nossas da nossa vida elevam-se quando vivemos de uma forma eucarística, não é? Quando a partir da missa deixamos que tudo isto, os desejos, os medos, sejam purificados, não é? E sejam à maneira de Jesus. Sim, está aqui a dizer algumas explicações de algumas orações de coleta, como tu dizias há bocadinho, que nos é logo limpar o pó, não é? Ou puxar o lustro logo no princípio da missa, a dizer, fazei-nos amar os vossos preceitos, Senhor, não é? Como quer dizer, calma aí, que isto não é só para fazer-se a minha vontade, mas fazer-se a sua vontade. Depois infundir no nosso coração o amor do vosso nome, que aquilo que o nosso coração deseja, alcança, como se sente preenchido, seja no amor a Deus e não necessariamente num amorzinho ou do gostozinho de nós próprios e do nosso bem-estar muito passageiro e frágil. E pronto, e até diz também que nos ensine a pedir o que nós precisamos, não é? O que é agradável a Deus e não apenas pedir aquilo que nos vai assim nesse desejo mais limitado. E pronto, o que é que tens? Como é que é? Tem aqui mais alguma coisa, de algumas imperfeições, de algumas dificuldades? Não, acho que hoje é capaz de estar bom, não precisamos ir assim até... Ainda faltam mais 10 minutos, mas pronto, mas ver aqui do medo e da tristeza, que às vezes são também outra perturbação, não é? E de facto, quando nós pedimos desculpa, às vezes é muito difícil as crianças pedirem desculpa, porque é um bocadinho como é que se diz, humilha-nos um bocadinho, não é? Faz-nos perceber que não somos assim tão bons e faz-nos perceber que somos até mais pequenos que os outros porque fizemos mal, não é? Porque fizemos ou somos um bocadinho piores que os outros. Por isso às vezes também às vezes o pedido de perdão também é com um bocadinho de medo, porque o outro pode não nos querer perdoar ou pode sentir-se muito ofendido por aquilo que a gente fez e por isso se calhar até se afasta de nós e nós temos medo de perder essa relação, essa boa vontade ou essa benevolência da parte do outro. Por isso às vezes o medo e a tristeza criam um certo obstáculo a nós não termos medo, nem nos sentirmos mal, antes pelo contrário, em pedir desculpas, não é? Eu lembro numa das últimas missas aqui com os pequeninos da catequese, o Evangelho falava do arrependimento, acho eu, do arrependimento. É o princípio, arrependei-vos e acreditai no Evangelho, não é? Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. E eu perguntei lá aos pequeninos o que era arrepender, não é? E houve lá uma pequenina que te respondeu logo, é ficarmos muito tristes, não é, com o que fizemos. E eu disse, está bem, isso é uma primeira parte, de facto, olhar para o mal que fizemos não nos deve alegrar, nos deve entristecermos, mas arrependermos é voltarmos com alegria para uma possibilidade nova, não ficarmos presos ao mal que fizemos, mas podemos fazer o bem. Por isso, pedirmos perdão a Deus e em Deus pedirmos perdão uns aos outros supera, não é, o medo de o perdermos, porque sabemos que ele é mais forte do que os nossos pecados, e também supera a experiência momentânea de uma certa tristeza, vergonha ou pesar, porque vem depois a alegria da festa, não é? Da reconciliação. Pronto, e depois outro tom, não é? Que é outro obstáculo, por assim dizer, é o obstáculo à alegria, não é? De nós podemos dizer adoro-te, não é? E obrigado por tudo, estamos satisfeitos porque... E pronto, e às vezes a alegria nem sempre acontece, porque a gente olha para a nossa vida e se só vê as dificuldades e não consegue ver para lá da esquina, e que é normal, não é? Que é simples, às vezes é difícil de nos alegrarmos em Deus. Se nós olharmos só para a nossa existência a partir dos nossos olhos, não é? Que estão ali à volta do nariz. Mas se nós olharmos de facto para Deus como Ele é, como Ele se revela, então podemos estar sempre alegres, porque independentemente do que nos aconteça, não estamos sós. Independentemente do que nos possa vir a acontecer, Nosso Senhor já venceu. E nós podemos experimentar essa alegria serena mesmo no meio das dificuldades e perturbações da nossa vida e da nossa existência. E por isso não há mal nenhum em vivermos alegres, em experimentarmos
a felicidade como dom de Deus. E não sermos ingratos. É dizer, se reconhecermos que Deus nos dá tanto, não quer dizer que seja esse tanto objetivo como a gente sonhou, não é? De ter mais isto, ser capaz daquilo, ou ter uma saúde mais não sei o quê, ou ter mais tempo para não sei o que mais, ou termos mais gente aqui à nossa volta. Não é necessariamente assim, pode passar por isso, não é? Mas vivermos todas essas coisas em Deus, não é? E é bom. Pronto, por isso sermos capazes de agradecer significa que sabemos e experimentamos de facto amados. Exatamente. E pronto, e para terminar, não sei se querias acabar alguma coisa sobre esta parte das finalidades da missa. Gosto muito, então só para quem não está a ver, ficar com estas palavras bonitas, diga-se de passagem, e inesquecíveis, que muitas já ouvi pela primeira vez, não é? Então a finalidade da missa pode ser uma finalidade latrêutica, eucarística, propiciatória e imprecatória. Certo? Exatamente. Muito bem. Então a gente deve adorar, dar graças, pedir, não é? E sabemos qual é que é a nossa satisfação, por assim dizer. Nossa finalidade. Muito bem. Então, para terminar, trouxeste-nos aqui uma proposta, não é? De leitura que também enquadra-se um bocadinho nos temas que conversámos um bocadinho. E deixa eu ver se pomos aqui para quem nos está a ver, é o Catecismo da Vida Espiritual do Cardeal Robert Sarah, não é? Sim. Temos cá na livraria da Lucerna. Então explica-me lá porque é que eu tenho que ler este livro. Este é um livro que, como se apresenta, é um catecismo e, portanto, é com coisas básicas da vida espiritual. Portanto, básicas no sentido basilares, fundamentares. Básicas no sentido basilar, não é... E é escrito por este cardeal Roberto Sarah, que era o antigo prefeito para a congregação do culto divino e dos sacramentos, e que ultimamente se tem dedicado a escrever livros. Tem saído vários nos últimos anos, e este livro eu estava agora a ler, ainda não acabei de o ler, estou no caminho, mas recomendo ainda assim, porque primeiro é um cardeal que já li outras coisas, e aliás já apresentámos aqui outros livros dele, e de facto é com uma profundidade muito grande o que ele apresenta, e com uma riqueza singular, porque ele vai pegar tanto nos padres da Igreja dos primeiros tempos, até autores contemporâneos, ou seja, vê-se que é uma pessoa que leu muito e que rezou muito e que tem estes temas bem presentes no coração e partilha esta sua grande experiência, que neste caso faz uma grande ligação entre duas coisas, que é a vida de oração, até o Catecismo da Vida Espiritual, e os sacramentos, que são estas duas coisas que vão a par e passo para o nosso crescimento espiritual em Deus. Não apenas os sacramentos e essa piedade objetiva, essas coisas que nós recebemos concretamente por meio da Igreja, como a confissão, a missa, que são coisas essenciais para recebermos a graça de Deus, não é? São aqueles momentos em que Deus diz, olha, isto aqui está-te aqui disponível, sou eu mesmo que está aqui. Mas para além disso, casa isso muito bem, e vê-se ao longo do livro, com aquilo que é a nossa caminhada espiritual individual. Ou seja, que para tudo isso fazer efeito, não chega simplesmente ir à missa, ainda que a missa tenha um valor infinito, seja como um sol gigante que nos aquece e transforma e vamos transformando naquele que consumimos também, em Jesus, mas é preciso depois também fazer um trabalho pessoal, de deixar que essa Eucaristia venha e tome parte de toda a nossa vida, que essa Eucaristia venha e forme também aquilo que é o meu casamento, que também o meu casamento seja espelho dessa relação que eu tenho com o Senhor, ou que temos os dois com o Senhor, marido e mulher. E o mesmo no meio da fraqueza, portanto, passa pelos sacramentos todos que nós normalmente passamos, incluindo a unção dos doentes, portanto, e a confissão e o casamento, e fala da nossa vida, não é? E a partir de uma profundidade muito grande, desde a Sagrada Escritura até autores contemporâneos, pelo que vale a pena e ajuda-nos a ter como os dogmas assim uma espécie de fundamento. Olha, lê isto aqui que vais a caminhar ou vais crescer num caminho sólido a partir de uma vida espiritual
bem enraizada na tradição da Igreja. Sim, aquilo que me disseste, na prática é ajudar-me a ter consciência melhor, não é? Para fazer aquilo que eu já faço. Ou seja, não é para fazer coisas diferentes, mas é para fazer coisas melhores. Rezar, todos nós rezamos, se calhar mais ou menos, melhor ou pior, mas todos nós sabemos o que é oração. Participar nos sacramentos, todos nós participamos, também de uma forma mais ou menos consciente, mais ou menos assídua, mas na prática é uma ajuda para vivermos melhor aquilo que já somos. Ou seja, não é mostrar um caminho novo, não é? Mas renovar o caminho que nós já fazemos parte, não é? já percorremos. Vou ler aqui o que diz a contracapa, ou parte um excerto da contracapa do livro. Este livro é um catecismo da vida interior e pretende indicar os principais meios de entrada na vida espiritual com um sentido prático e não académico. No tempo dos padres da Igreja, os catecúmenos eram acompanhados durante toda a quaresma por grandes catequeses cujo propósito era permitir que eles percebessem como o batismo que iam receber ia mudar as suas vidas. Este catecismo, organizado em torno dos sacramentos, da oração, da ascese, da liturgia, tem o mesmo propósito: fazer com que cada consciência aprenda que o seu batismo é o início de uma grande conversão e um grande regresso ao Pai. Muito bem, então vá. É o Catecismo da Vida Espiritual do Cardeal Roberto Sará. Então vá, se aproveitar alguém, tem aqui disponíveis aqui no Centro Pastoral. Então, muito obrigado, Padre Mendes, por esta partilha, por esta reflexão sobre os dogmas e também algumas finalidades da nossa celebração da missa. E pronto, desejo uma boa missão para isto, desejamos todos, não é? E quando isto sair para o ar, continuamos a rezar pelo bom sucesso espiritual e pastoral dessa missão país. E pronto, e até ao próximo episódio deste nosso podcast. Vamos. Muito obrigado. Até à próxima. Então vá, carreguem no botãozinho para sair uma música. Já agora, antes da música, mais uma vez, recordar, se quiserem, podem usar o podcast @paroquiadecascais.org para dar as vossas sugestões, fazer as vossas críticas, não é? E propor assim alguma pergunta, não é? Para nós podermos responder também aqui na nossa conversa. Muito obrigado. Vamos a isso. Vamos.